antagonismo existente entre cristianismo e comunismo. E aqui, de novo, né, eu menciono esse livro aqui, que é citado aí nessa matéria, que é a História Concisa da Revolução Russa, de Richard Pipes. É um livro bem interessante. Para você ter uma ideia, aqui no Washington Post, Book World, é dito que Richard Pipes é um dos maiores historiadores americanos. No New York Times está escrito assim que Pipes mostra uma profunda condenação da Revolução e seus desdobramentos, argumentando convincentemente que os excessos de Stalin foram uma inevitável consequência dos de Lenin. Ele é professor de História de Harvard e especialista em União Soviética e Leste Europeu. Richard Pipes analisa os períodos imediatamente anterior e posterior à Revolução Russa, revendo o assassinato da família Romanov e a política soviética de sufocar etnias, nacionalidades e combater religiões. Essa de sufocar etnias ou sufocar grupos, depois nós vamos voltar aqui a esse assunto daqui a pouquinho numa outra postagem. Mas parece ser uma vocação da Rússia, né? Esse sufocamento de etnias, nacionalidades e grupos e combater religiões. Resultado de anos de pesquisa do autor, este livro destaca os principais eventos que culminaram na Revolução Russa e os desdobramentos deste importante fato na história do século XX. Recomendo esse livro aqui. É um livro pequeno, né? Tem umas 400 e poucas páginas, mas o formato dele é menor, né? Então dá para você se divertir com essa leitura aqui. E nesse artigo aqui, de um pastor batista, chamado Willie Robert Henriques, publicado no Gazeta do Povo, ele começa com uma citação do livro Revolução Russa. Para os marxistas, cultura é a superestrutura erguida sobre as bases da economia, refletindo os interesses e valores das classes dominantes. A religião não passa de uma crença primitiva, relíquia de um tempo em que os homens ainda se esforçavam por entender o mundo ao redor. É um instrumento utilizado pela classe dominante em termos econômicos para manter os trabalhadores subjugados. Por isso, o triunfo do socialismo trará uma nova cultura, expressão dos interesses e valores do proletariado em ascensão. A religião desaparecerá. Dessa forma, bem direta, o historiador Richard Pipes comenta em seu livro A História Concisa da Revolução Russa a relação entre cultura e religião e o comunismo bolchevique. Como o título do livro diz, Pipes apresenta um panorama histórico da Revolução de 1917 na Rússia, bem como os desdobramentos diretos que se deram entre as diversas alas da sociedade russa pós-revolução. É mais uma evidência de que religião e comunismo, religião e socialismo, marxismo não combinam. A religião deveria desaparecer para os primeiros líderes marxistas, comunistas. E o pastor aqui faz uma análise bem interessante. Eu quero recomendar a você a leitura deste artigo aqui, tá bom? Não vou poder comentá-lo agora e ler tudo, né? Mas são reflexões muito boas que o pastor Willie Robert Henriques faz aqui nesse texto dele, nesse artigo. Suprema Corte Russa, falando em Rússia, né? Declara movimentos LGBT organizações extremistas. Diz assim a nota que Vladimir Putin classificou de organização terrorista, ou melhor dizendo, organização extremista, todos os movimentos LGBT. A partir de 30 de novembro, todos os membros de movimentos LGBT na Rússia poderão ser presos e julgados por associação a organizações extremistas. Torna-se, portanto, ilegal e punível com pena de prisão, na Rússia, ostentar símbolos associados com o movimento LGBT, como a bandeira do arco-íris. A decisão da Suprema Corte russa não especificou exatamente quais movimentos LGBT estão incluídos na lei, dando a entender que todos os movimentos, inclusive os internacionais, passam a ser vistos como organizações extremistas na Rússia. De acordo com analistas, como não há uma definição clara sobre quais organizações foram banidas, essa indefinição poderá levar a uma caça aos homossexuais na Rússia, com pessoas acusando seus desafetos de serem homossexuais e, por isso, de poderem estar associados a organizações extremistas. A perseguição na Rússia aos grupos LGBT se intensificou após o início da invasão russa na Ucrânia, com Putin usando isso como propaganda para demonstrar aquilo que classificou como sociedade ocidental degenerada, ao mesmo tempo em que apresenta a Rússia como o farol conservador da família e dos bons costumes do mundo. Há uma semelhança aqui, de certa forma, com a posição de alguns
movimentos islâmicos, não só os extremistas, né, mas alguns países também islâmicos. Alguns desses aí não toleram também a presença de movimentos LGBT. Alguns países desses islâmicos matam homossexuais. E aqui nós vemos na Rússia também uma pretensa defesa do conservadorismo da família e a perseguição de grupos como os grupos LGBT. E eu mencionei, né, ao citar esse livro aqui, que a Rússia tem uma vocação aí de perseguição a certos grupos, né, inclusive religião. E aqui nós vemos uma incoerência, né, porque muitos desses grupos LGBT criticam o cristianismo conservador, criticam a Bíblia e se esquecem de que, na verdade, foi esse cristianismo, ou essa visão, digamos, judaico-cristã, que legou ao Ocidente a liberdade de expressão, a liberdade de crença, essa liberdade que permite, por exemplo, movimentos LGBT realizarem paradas gays, né, em países democráticos ocidentais, cristãos, e também, por exemplo, lá em Israel, país também democrático, imerso numa cultura judaica. Então, é lamentável, né, isso que está acontecendo na Rússia, é absurdo aquilo que acontece em alguns países islâmicos em que homossexuais são mortos, mas serve de reflexão para perceberem que talvez estejam apoiando as causas erradas e condenando aqueles que, na verdade, os toleram, os até acolhem, né, e respeitam seus direitos como cidadãos, como seres humanos criados também por Deus.